Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola e hoje é dia de revermos como foi a janela de transferências lá na Inglaterra, onde eu separei todas as contratações confirmadas dos 20 times que estão disputando a Premier League 2021-2022. Então, sem muita enrolação, porque temos muita coisa para falarmos, deixa o like para apoiar o meu trabalho e que também me incentiva a continuar trazendo essa série. Falando nisso, deixem aqui nos comentários qual deve ser a próxima liga dessa série. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. A sequência será em ordem alfabética, começando pelo Arsenal, que curiosamente é o time que mais gastou nessa janela de transferências de verão europeu. Aaron Ramsdale foi contratado até 2025. O goleiro de 23 anos chega do Sheffield United por 28 milhões de euros. O lateral esquerdo Nuno Tavares assinou até 2025. O jogador de 21 anos chega do Benfica de Portugal por 8 milhões de euros. Takehiro Tomiyasu também reforça o sistema defensivo do Arsenal. O japonês de 22 anos firmou um contrato válido por 4 anos e chega do Bolonha da Itália por quase 19 milhões de euros. Já Ben White chega como a contratação mais cara do time inglês nesta janela. O zagueiro de 23 anos assinou por 5 temporadas e custou 58 milhões e meio de euros vindo do Brighton. O meia Albert Sambi Lokonga assinou até 2026. O belga de 21 anos foi comprado junto ao Anderlecht da Bélgica por 17 milhões e meio de euros. Para finalizar as contratações do Arsenal, temos o norueguês Martin Odegaard, que atuou emprestado na temporada passada e agora assinou em definitivo. O meia atacante de 22 anos chega do Real Madrid por 35 milhões de euros. Na sequência, agora vamos para o Aston Villa, que fez grandes investimentos nessa janela e promete fazer uma grande temporada. Começando por Axel Tuanzebe, que foi emprestado até o fim da temporada. O zagueiro de 23 anos pertence ao Manchester United. O Aston Villa garantiu a volta do experiente Ashley Young, de 36 anos. O lateral esquerdo chega sem custos da Inter de Milão da Itália e assina por 1 ano. No ataque, Danny Ings foi comprado junto ao Southampton por quase 29 milhões e meio de euros. O jogador de 29 anos assinou por 3 épocas. Leon Bailey assinou até 2025 com o Aston Villa. O ponta de 24 anos foi comprado do Bayer Leverkusen da Alemanha por 32 milhões de euros. E por fim, o time inglês anunciou também Emiliano Buendia. O ponta argentino de 24 anos foi comprado junto ao Norwich por quase 38 milhões e meio de euros e assinou por 5 temporadas. Recém-promovido à Premier League, o Brentford se reforçou muito bem e vem buscando pelo menos se manter na primeira divisão inglesa para a próxima temporada. Começando pelo gol, onde Álvaro Fernandes foi anunciado. O goleiro espanhol de 23 anos chega emprestado por 1 ano junto ao Huesca da Espanha, com pagamento de 1 milhão de euros. Após isso, tem ainda a opção de compra. O zagueiro Christophe Ayer assinou em definitivo por 5 anos. O norueguês de 23 anos chega do Celtic da Escócia por quase 16 milhões de euros. Já o meia Frank Onyeka chega do Midtjylland da Dinamarca por 10 milhões de euros. O nigeriano de 23 anos assinou até 2026 com o Brentford. Myles Pir-Harris chega como aposta para o futuro. O meia de 18 anos foi comprado do Chelsea por 1 milhão e meio de euros e assinou por 4 anos. Encerrando o Brentford com o Ioane Wissa, de 25 anos. O atacante chega do Lorient da França por 10 milhões de euros e assinou por 4 temporadas. Agora chegou a vez de vermos como foi a janela do Brighton, que vendeu Ben White e recebeu então uma boa grana para investir em contratações. O jovem goleiro holandês Kiel Scherpen foi anunciado pelo Brighton, que pagou 5 milhões de euros ao Ajax da Holanda. O tempo de contrato do jogador de 21 anos não foi revelado. O meia-esquerda Maki Cucurella chega em definitivo no time inglês. Com 23 anos, Mark deixa o Getafe da Espanha por 18 milhões de euros e assinou por 5 temporadas.
Emil Epu também assina em definitivo e até 2025. O meia central de 23 anos foi comprado do Red Bull Salzburg da Áustria por 23 milhões de euros. Abdallah Sima foi comprado do Slavia Praga da República Tcheca por 8 milhões de euros e assina até 2025. No entanto, o atacante de 20 anos não jogará pelo Brighton nesta temporada, já que ele foi emprestado por um ano ao Stoke City. Mesma situação com Kaoru Mitoma. O Brighton comprou ele do Kawasaki Frontale do Japão por 3 milhões de euros e assinou por 4 temporadas. Porém, o atacante de 24 anos foi emprestado por um ano ao Royal Union da Bélgica. Na sequência temos o Burnley, que busca sua permanência na Premier League e, claro, vem buscando uma evolução a cada temporada. Começando pelo goleiro galês Wayne Hennessy, de 24 anos. Ele chega a custo zero do Crystal Palace e assinou por 2 anos. Já o jovem zagueiro irlandês Nathan Collins chega em definitivo até 2025. Com 20 anos, ele foi comprado do Stoke City por 14 milhões de euros. Na lateral direita, Connor Roberts foi anunciado por 4 temporadas. O galês de 25 anos chega do Swansea por quase 3 milhões de euros. Na outra lateral, o Burnley contratou Maxwell Cornet de 24 anos. O Costa Marfinense assinou até 2026 e chega do Lyon da França por 15 milhões de euros. E por fim, o Burnley anunciou o ponta Aaron Lennon, de 34 anos. O jogador chega sem custos do Kayserispor, da Turquia, e assinou por um ano. Atual campeão da Champions, o Chelsea há pouco movimentou o mercado, mas anunciou pelo menos 2 grandes contratações para essa temporada. Para ser uma opção nas metas, Marcus Bettinelli acertou com os Blues até 2023. O goleiro de 29 anos chega sem custos do Fulham. Saul Niguez assina por empréstimo de 1 ano e com pagamento de 5 milhões de euros. O meia de 26 anos pertence ao Atlético de Madrid da Espanha e tem opção de compra após esse período. Por fim, o Chelsea acertou o retorno de Romelu Lukaku. O atacante belga de 28 anos assinou por 5 temporadas e custou 115 milhões de euros ao Chelsea, deixando desse modo a Inter de Milão. O Crystal Palace, por sua vez, trouxe uma penca de reforços, apostando principalmente em jovens promissores. Remy Matthews assinou por 2 temporadas. O goleiro de 27 anos chega sem nenhum custo do Sunderland. O jovem zagueiro Marc Guéhi assinou por 5 temporadas. O inglês de 21 anos chega da base do Chelsea por mais de 23 milhões de euros. Mais um zagueiro anunciado foi o dinamarquês Joachim Engersen, de 25 anos. Ele assinou por 5 temporadas e deixou o Lyon da França por 17 milhões e meio de euros. No meio de campo, Will Hughes reforça o Crystal Palace até 2024. O jogador de 26 anos chega do Watford por 7 milhões de euros. Já Conor Gallagher foi emprestado até o fim da temporada. O meia de 21 anos pertence ao Chelsea e é tratado como grande promessa. O meio-atacante Michael Olise assinou em definitivo até 2026. O jogador de apenas 19 anos chega do Reading por mais de 9 milhões de euros. E por fim, o jovem atacante Odsonne Edouard foi confirmado até 2025. O francês de 23 anos chega do Celtic da Escócia por mais de 16 milhões de euros. O Everton não fez grandes investimentos nessa janela e apostou principalmente em contratações de graça. Andy Lonergan assinou até o fim da temporada. O ex-prende goleiro de 37 anos chega de graça do West Brom. Mais um goleiro confirmado até o fim da temporada é Asmir Begovic. O bósnio de 34 anos chega sem custos do Bournemouth. Indo agora para o ataque, onde Salomon Rondon foi confirmado por 2 anos. O venezuelano de 31 anos deixa o Dalian Pro da China. Andros Townsend também assina por 2 anos. O ex-prente atacante de 30 anos chega sem custos do Crystal Palace. E por fim, o Everton anunciou até 2024 Damarai Gray, de 25 anos. O atacante é o único que teve dinheiro envolvido na negociação, sendo pago 2 milhões de euros ao Bayer Leverkusen da Alemanha.
O Leeds United vem ganhando uma grande ascensão nos últimos anos na Inglaterra e investiu pesado em alguns reforços, visando principalmente em seu futuro. Christoph Claesson assinou até 2025. O jovem goleiro norueguês de 20 anos chega do Vålerenga da Noruega por 2 milhões de euros. Já o lateral esquerdo Júnior Firpo foi comprado junto ao Barcelona por 15 milhões de euros e aos 25 anos assinou por 4 temporadas. Emprestado nas últimas temporadas, o ponta Jack Harrison chega agora em definitivo e assinou por 3 temporadas. Para ter o jogador de 24 anos, o Leeds United pagou cerca de 13 milhões de euros ao Manchester City. E por fim o Leeds United contratou o ponta Daniel James de 23 anos, que assinou por 5 temporadas. O galês chega do Manchester United por 29 milhões de euros. Depois de fazer uma boa temporada, o Leicester City veio forte neste mercado e fez contratações para conseguir brigar pelo topo da Premier League. Com Wesley Fofana lesionado, os Foxes foram atrás de Yannick Vestergaard, de 29 anos. O zagueiro dinamarquês assinou por 3 épocas e deixa o Southampton por 17 milhões e 600 mil euros. Já na lateral esquerda, Ryan Bertrand foi confirmado até 2023. Com 32 anos, o inglês chega do Southampton, só que sem custos. Boubakary Soumaré chega em definitivo do Lille da França até 2026. O jovem volante de 22 anos custou 20 milhões de euros. Ademola Lookman chega emprestado por 1 ano junto ao Red Bull Leipzig da Alemanha. Os Foxes têm ainda a opção de compra no atacante de 23 anos. E por fim o Leicester City anunciou a grande revelação de Zâmbia, que é o atacante Patson Daka, de 22 anos, comprado junto ao Red Bull Salzburg da Áustria e custando nada mais que 30 milhões de euros. O Liverpool pouco agitou esse mercado e anunciou apenas um reforço. Klopp ainda buscava no mercado um substituto para o Wijnaldum, porém não conseguiu e a janela acabou fechando. O único reforço do Liverpool então para a temporada foi Ibrahima Konaté, de 22 anos, que assinou por 5 temporadas. O zagueiro francês foi comprado do Red Bull Leipzig da Alemanha por 40 milhões de euros. O Manchester City também não se movimentou muito nessa janela, contudo, fez a transferência mais cara da história da Premier League. Começando por Scott Carson, que assinou até o fim da temporada, agora em definitivo. O goleiro de 36 anos chega do Derby County e assinou sem custos. Ele vinha emprestado ao City nas últimas temporadas. A contratação mais cara da Premier League é do Manchester City e foi Jack Grealish, que assinou um contrato válido por 6 temporadas. O ponta de 25 anos foi comprado junto ao Aston Villa por nada mais que 117 milhões e meio de euros. O rival Manchester United também fez poucas contratações, mas investiu pesado nessa janela e trouxe reforços pontuais, prometendo vir com tudo para essa temporada. O ex-prêmio goleiro Tom Heaton assinou por 2 temporadas. Com 35 anos, o arqueiro chega de graça do Aston Villa. Já na zaga, os Red Devils não mediram esforços e compraram Rafael Varane, do Real Madrid, que assinou por 4 temporadas. O francês, de 28 anos, custou 40 milhões de euros. Revelado pelo City, Jadon Sancho está de volta à Premier League e assinou com o United até 2026. O atacante de 21 anos chega do Borussia Dortmund da Alemanha e custou incríveis 85 milhões de euros. Por fim, o Manchester United acertou a volta de Cristiano Ronaldo. O português de 36 anos firmou um contrato válido por 2 temporadas e chega da Juventus por 15 milhões de euros. O mercado do Newcastle United foi bem tímido e com poucas contratações, mas apostou e contratou 2 jovens para o plantel. Joey Willock assinou até 2027. O meia de 22 anos chega do Arsenal numa transferência que bate a marca de 29 milhões e meio de euros. Já Santiago Muñoz foi emprestado até dezembro do ano que vem. O atacante mexicano de apenas 19 anos tem a opção de compra e pertence hoje ao Santos Laguna do México. O Norwich chega na Premier League como campeão da Championship e por isso distribuiu reforços e vem com um projeto ambicioso para a temporada.
Angus Gunn chega como novo goleiro do Norwich. O inglês de 25 anos assinou por 4 temporadas e chega do Southampton por quase 6 milhões de euros. Já para a zaga, o turco Ozan Kabak foi confirmado. O defensor de 21 anos chega emprestado por 4 milhões de euros e com compra obrigatória junto ao Schalke da Alemanha, se o jogador cumprir algumas metas. Ben Gibson assinou até 2024. O zagueiro de 28 anos chega em definitivo após deixar o Burnley por pouco mais de 9 milhões de euros. O lateral esquerdo Brandon Williams, de 21 anos, fica até o fim da temporada, emprestado pelo Manchester United. Ainda na lateral esquerda, foi confirmado também Dimitrios Giannoulis, de 25 anos. Ele chega em definitivo e até 2024, custando 7,5 milhões de euros, vindo do PAOK da Grécia. O volante Mathias Normann também chega emprestado por 1 ano e com taxa de 2 milhões de euros. O norueguês de 25 anos pertence ao Rostov da Rússia e tem opção de compra. O jovem meia escocês Billy Gilmore, de 20 anos, foi emprestado junto ao Chelsea pelo período de 1 ano. Mais um meia confirmado foi o francês Pierre Lesmelou, de 28 anos, que assinou até 2024. O Norwich pagou 6 milhões de euros ao Nice da França. Já no ataque, Josh Sargent foi anunciado até 2025. O norte-americano de 21 anos chega do Werder Bremen da Alemanha por 9,5 milhões de euros. Milot Rashica assinou até 2025. O atacante de 25 anos também vem do time alemão, mas custou 11 milhões de euros. E por fim, o Norwich anunciou ainda o grego Christos Tizolis, de apenas 19 anos, que assinou por 5 temporadas. O atacante custou 11 milhões de euros e deixa o PAOK da Grécia. Vamos agora para o Southampton, time que também movimentou bastante o mercado, tanto em vendas como em contratações. O brasileiro Lianco reforça a zaga do time inglês até 2025. O jogador de 24 anos chega do Torino da Itália por 7,5 milhões de euros. Thierry Esmal, de apenas 17 anos, firmou um contrato válido até 2024. O lateral esquerdo chega do Everton por valores não revelados. Mais um lateral esquerdo confirmado foi Romain Piral, de 23 anos. Ele chega do Brest da França por 12 milhões de euros e assinou por 4 épocas. E na lateral direita, o jovem Tino Livramento, de 18 anos, assinou até 2026, deixando o Chelsea por quase 6 milhões de euros. O promissor atacante Armando Broja foi emprestado até o fim da temporada. O albanês de 19 anos pertence ao Chelsea. Com 24 anos, Adam Armstrong assinou até 2025. Ele chega do Southampton após deixar o Blackburn por quase 18 milhões de euros. Theo Walcott está de volta ao Southampton. O atacante de 32 anos chega sem nenhum custo do Everton e assinou por 2 anos. Geralmente discreto nas janelas, o Tottenham se movimentou muito bem e gastou uma boa grana nessa janela, e promete vir com tudo e brigar pela Premier League. Para o gol, Pierluigi Golini chega emprestado por 1 ano e com opção de compra. O goleiro de 26 anos chega da Atalanta da Itália. Moldes parecidos, Christian Romero também chega emprestado do time italiano ao time inglês. O zagueiro argentino de 23 anos também tem cláusula de compra após esse período. Na lateral direita, Emerson Royal reforça o Tottenham. O brasileiro de 22 anos assina até 2026 e rendeu cerca de 25 milhões de euros ao Barcelona. O promissor volante Pape Sarr, de 18 anos, assinou por 5 temporadas, sendo comprado do Metz da França por quase 17 milhões de euros. No entanto, o jogador ficará no time francês emprestado nesta temporada. E por fim, o Tottenham anunciou a chegada do promissor atacante Bryan Gil, de 20 anos, até 2026. O jogador deixa o Sevilla da Espanha por 25 milhões de euros. Mais um que conseguiu acesso para a Premier League é o Watford e anunciou uma vasta lista de contratações, investindo pesado para conseguir se manter na elite inglesa. O ex-sprint lateral esquerdo Danny Rose assinou por 2 temporadas. Ele chega sem custos do Tottenham. O ex-sprint meia Uri Kukica, de 34 anos, foi emprestado ao Watford por 1 ano. O jogador pertence ao Parma da Itália.
Peter Etebo foi emprestado com opção de compra. O meia de 25 anos pertence ao Stoke City. Moussa Sissoko deixou o Tottenham por 3,5 milhões de euros e assinou com o Watford. O meia de 32 anos fica por lá até 2023. Ozan Tufan chega emprestado por 1 milhão de euros e com compra obrigatória com condições. O meia pertence ao Fenerbahçe da Turquia. O último meia confirmado foi o marroquino Imran Louza, de 23 anos, que assinou até 2026 após deixar o Nantes da França por 10 milhões de euros. Kawadi Woba assinou até 2026. O promissor atacante de 18 anos chega do Rochdale, da 4ª divisão inglesa. Os valores não foram divulgados. Emmanuel Dennis assinou até 2026. O nigeriano de 23 anos deixa o Clube Bruges da Bélgica por 4 milhões de euros. Após deixar o Middlesbrough sem custos, o atacante Ashley Fletcher, de 25 anos, assinou com o Watford. Até o momento, não foi revelado o tempo do contrato. Mais um atacante último que foi confirmado foi o norueguês Joshua King, de 29 anos. Ele chega sem custos do Everton e assinou por 2 anos. O West Ham sempre faz movimentações interessantes no mercado, e nesse ano não foi diferente, investindo bastante dinheiro em novos reforços. O goleiro Alphonse Areola, de 28 anos, foi emprestado junto ao PSG. Ele fica até o fim da temporada e com opção de compra. O zagueiro Craig Dawson assinou por 2 épocas. O jogador de 31 anos deixa o Watford por quase 2,5 milhões de euros. Mais um zagueiro confirmado foi Curtis Zouma. O jogador de 26 anos deixa o Chelsea por 35 milhões de euros e assinou com os Hammers até 2025. Já o volante Alex Kral foi emprestado até o fim da temporada e com pagamento superior a 5 milhões de euros, tendo compra obrigatória com condições pelo tcheco de 23 anos, que pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Por fim, o time inglês confirmou a chegada do croata Nikola Vlasic, de 23 anos. O meio-atacante chega do CSKA Moscou da Rússia por 30 milhões de euros e assinou por 5 temporadas. Por fim, então, temos agora o Wolverhampton, que vem de uma grande ascensão nas últimas temporadas e trouxe reforços pontuais nessa janela. Para o lugar de Rui Patrício, os Lobos confirmaram o também português José Sá, de 28 anos, que assinou por 5 temporadas após deixar o Olympiacos da Grécia por 8 milhões de euros. Gerson Mosquera reforça a zaga do Wolves até 2026. O colombiano de 20 anos deixa o Atlético Nacional por 5 milhões e 200 mil euros. Emprestado na última temporada, Aït-Nouri foi comprado em definitivo. O lateral esquerdo de 20 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Angers da França por 11 milhões de euros. Sem espaço no Barcelona, o português Francisco Trincão, de 21 anos, assinou com o Wolverhampton por empréstimo de 1 ano e com opção de compra junto ao clube catalão após esse período. Por fim, outro atacante que chega emprestado com opção de compra foi Etienne Wang. O sul-coreano de 22 anos pertence ao Red Bull Leipzig da Alemanha. Agora eu quero saber de vocês, qual time você acha que contratou melhor e para vocês, quais foram as 5 melhores contratações da Premier League para essa temporada? Deixe aqui nos comentários. Também não esqueça de comentar qual time vocês querem no próximo vídeo dessa série. Não esqueça do like, compartilha com os amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!